Olá, meus amigos, minhas saudações a todos os que nos assistem. Neste vídeo, que é o último acerca do assunto falência, o de número 14, nós vamos tratar do encerramento da falência e da extinção das obrigações do falido, matéria que se encontra entre os artigos 154 e 160 da Lei 11.101. Primeiramente, eu abordo então a apresentação das contas pelo administrador judicial, matéria do artigo 154. Que vem a ser esta apresentação de contas pelo administrador judicial? É a prestação de contas feitas, né? A prestação que o administrador judicial tem que fazer acerca das contas, na qual ele vai basicamente relatar acerca do ativo realizado, aquilo que foi apurado em termos de ativo, e acerca também da distribuição do produto deste ativo entre os credores da massa falida. Então, são dois os aspectos básicos que têm que ser feitos nesta apresentação de contas pelo administrador judicial. Informar o ativo realizado e informar a distribuição do produto, como ela se deu, entre os credores. O prazo para a apresentação das contas pelo administrador judicial é de 30 dias a partir do último pagamento. Então, pagou o último valor aos credores, então, a partir dali, ele tem 30 dias para fazer a apresentação das contas ao juízo falimentar. Como é que se dá o procedimento, então, desta apresentação de contas? Primeiro que elas devem ser acompanhadas dos documentos comprobatórios de tudo aquilo que está sendo relatado. Então tem que ter comprovação, né? Recibos, enfim, toda a documentação comprobatória daquilo que foi arrecadado e daquilo que foi distribuído entre os credores. Ela é autuada, né, a prestação de contas em autos apartados, não correm nos mesmos autos da falência, ela é autuada em autos apartados, e uma vez recebida a prestação de contas, é publicado um aviso para os interessados com prazo de 10 dias para impugnações. Então, os interessados podem impugnar as contas apresentadas pelo administrador judicial no prazo de 10 dias. Se for necessário, se realiza as diligências, né? Então, se produz as diligências necessárias se houver necessidade, e na sequência, então, intima-se o Ministério Público, que tem o prazo de 5 dias para se manifestar sobre todo o processado, mormente sobre as contas apresentadas pelo administrador judicial. Se tiver havido impugnação ou se o Ministério Público tiver dado parecer contrário às contas, então é procedida a oitiva do administrador judicial para que ele se manifeste a respeito da impugnação ou do parecer do Ministério Público que tenha sido contrário às contas apresentadas. E, na sequência, os autos vão para a sentença judicial a respeito das contas. A sentença ela pode aprovar ou rejeitar as contas do administrador judicial. Aprovando, elas ficam, portanto, então, aprovadas e vamos para o passo seguinte que veremos na sequência. Se as contas forem rejeitadas, se o juízo entender que quem impugnou ou que o Ministério Público que tenha dado parecer contrário tem razão na impugnação ou na contrariedade ministerial, então, neste caso, o juiz rejeita as contas e, ao rejeitar as contas, ele deve fixar as responsabilidades do administrador judicial, vai, se for o caso, determinar a indisponibilidade ou sequestro de bens do administrador judicial
para fazer frente a essas responsabilidades, e a sentença que rejeitar as contas e fixa as responsabilidades do administrador judicial, ela vai servir como título executivo para a indenização da massa falida pelo administrador judicial. Então, a sentença aprova as contas ou as rejeita. E se as rejeitar, então, adota todas estas providências mencionadas. Fixa as responsabilidades do administrador, o juiz determina também a indisponibilidade ou sequestro de bens, se isso se fizer necessário, e ainda a sentença ela vai servir como título executivo judicial em favor da massa. Dessa sentença que aprova ou rejeita as contas do administrador judicial, caberá apelação. Na sequência, uma vez então que as contas tenham sido julgadas, as contas do administrador tenham sido julgadas e aprovadas, vai-se para o relatório final do administrador judicial, que é matéria tratada no artigo 155 da Lei de Recuperação e Falência. O relatório final é o último relatório do administrador judicial, que ocorre, então, após o julgamento das contas. Julgadas as contas, o administrador judicial ele tem um prazo de 10 dias para apresentar, então, o seu relatório final, o relatório do artigo 155, e neste relatório o administrador judicial tem que informar os seguintes dados: o valor do ativo, o valor do produto da realização do ativo, o valor do passivo, os pagamentos feitos aos credores e, sobretudo, a especificação das responsabilidades do falido que remanescem, que não foram passíveis de serem resgatadas com aquilo que se apurou em termos de ativo em meio ao processo falimentar. Por quê? Porque as obrigações do falido, mesmo que se encerre a falência, elas vão permanecer vigentes e elas só vão ser encerradas na forma como nós vamos falar, elas só vão ser extintas na forma do artigo 158, conforme falaremos na sequência. Então, neste relatório final, o do artigo 155, que é apresentado 10 dias após a aprovação das contas pelo juiz, o administrador judicial, então, vai dizer, mais uma vez, o valor do ativo, o valor do produto, do que se apurou em termos financeiros com a realização do ativo, o valor global do passivo, o que foi possível pagar, os pagamentos feitos aos credores com o produto do ativo e, sobretudo, como eu disse, a especificação das responsabilidades do falido que vão remanescer até que se extingam na forma do artigo 158. Uma vez apresentado, então, o relatório final por parte do administrador judicial, se dá o encerramento do processo falimentar, conforme determina o artigo 156 da Lei 11.101. Esse encerramento, o encerramento da falência ocorre, então, após o relatório final do administrador judicial, também se dá por sentença, e desta sentença que encerra, que põe fim ao processo falimentar, cabe recurso de apelação. E aí, uma vez sentenciado ou julgado o recurso, a falência se encerra. Termina o processo falimentar. Mas não terminam, não se esgotam as obrigações do falido que, porventura, não possam ter sido, não tenham sido resgatadas dentro do próprio processo falimentar. Estas vão continuar ativas, até que se implemente o seu término na forma do artigo 158.
O artigo 157 fala da retomada da contagem do prazo prescricional destas obrigações. Nós não podemos esquecer que, pela regra do artigo 6º da Lei Falimentar, né, quando houve lá atrás o decreto de falência, este decreto de falência, a decisão que decreta a falência, ela suspende o curso do prazo prescricional dos créditos, conforme determina o artigo 6º da lei. E quando, então, se encerra o processo falimentar na forma do artigo 156, né, o encerramento se dá na forma do artigo 156, pela regra do artigo 157, então, com o encerramento da falência, volta a correr o prazo prescricional destas obrigações. Recomeça a correr a partir do dia do trânsito em julgado da sentença que encerra a falência. No dia que transita em julgado a sentença que encerra a falência, é o termo inicial para a retomada da contagem do prazo prescricional dos créditos que havia sido suspenso, como eu disse, na forma do artigo 6, com a decisão declaratória que decretou a falência. Lá no artigo 6º está previsto isso. Muito bem, como é que se extinguem, depois de tudo, as obrigações do falido? Como é que se dará a extinção das obrigações do falido? Isso está previsto no artigo 158 da Lei 11.101. Primeiro, pelo pagamento de todos os créditos. Se depois de encerrada a falência, o falido encontrar uma forma de pagar todos os créditos que remanesceram sob sua responsabilidade, imaginemos, por exemplo, que ele tenha ganhado na loteria e consiga dinheiro, consiga recursos suficientes para pagar todos os créditos, o pagamento de todos os créditos remanescentes será a primeira causa extintiva, então, do pagamento. Também pelo pagamento de 50% dos créditos quirografários, né? Depois de realizado o ativo, o falido pode depositar a quantia necessária para atingir tal percentual, se o ativo realizado não foi suficiente. Então, se o falido chegar até o pagamento de 50% dos créditos quirografários, lembrem-se das classes das quais nós já falamos no vídeo anterior, né? A regra do artigo 83. Então, se ele chegar até a classe dos quirografários e pagar 50% do valor dos quirografários, todos os seus créditos, todas as suas responsabilidades serão extintas com o pagamento de 50% dos quirografários, também está previsto no 158. E ainda pelo decurso do prazo, né? Pelo decurso do prazo. Discute-se se é prescricional ou decadencial, que é aquele prazo que nós falamos agora, contado do encerramento da falência, né? Então, o prazo, ao nosso ver, é um prazo decadencial, que se dá em 5 ou 10 anos, conforme o caso. Se o falido não tiver sido condenado por crime falimentar, lembrando que os crimes falimentares serão objetos do nosso próximo vídeo e estão tipificados entre o artigo 168 e 178 da lei. Então, se o falido ele não tiver sido condenado por crime falimentar, por crime tipificado, entre o artigo 168 e 178 da Lei de Falências, a decadência ela irá ocorrer, então, no prazo de 5 anos, segundo também o artigo 158. E se por acaso ele tiver sido condenado por crime falimentar, o prazo, então, para fins decadenciais das suas obrigações, será de
10 anos. Isso tudo está no artigo 158. Então, pelo pagamento de todos os créditos, pelo pagamento de 50% dos quirografários depois de realizado o ativo e pelo decurso do prazo decadencial de 5 anos, se não houver condenação por crime falimentar, e de 10 anos no caso de ter havido, em relação ao falido, condenação por crime previsto entre os artigos 168 e 178 da Lei 11.101. O procedimento para a extinção das obrigações do falido, como é que se dá? O requerimento do falido diante da ocorrência, primeiro ele começa o procedimento, com o requerimento do falido diante da ocorrência de qualquer das hipóteses do artigo 158. Então, o falido se dirige ao juízo falimentar e requer o reconhecimento da extinção, a declaração da extinção de suas responsabilidades. Esse requerimento ele é autuado apartado, ele não é incorporado aos autos da falência, ele é autuado de forma apartada, é publicado. Essas regras todas estão no artigo 159, as regras procedimentais. Requerimento do falido, autuação apartada. Na sequência é publicado um edital a respeito do requerimento no órgão oficial de imprensa, no caso o Diário da Justiça local, e também em um jornal de grande circulação na região. A oposição de qualquer dos credores à extinção, à declaração de extinção das obrigações do falido, uma vez publicado o edital, pode se dar no prazo de 30 dias. Então, qualquer credor publicado o edital a respeito do requerimento do falido de extinção das suas obrigações, qualquer credor tem 30 dias para apresentar oposição a esse requerimento. Depois é dada vista ao Ministério Público como fiscal da ordem jurídica e, na sequência, então, o juiz terá 5 dias para decidir. A sentença sobre o pedido do falido de declaração da extinção das suas obrigações tem que ser dada essa sentença em 5 dias a partir do momento em que o juiz recebe os autos conclusos em seu gabinete. Se por acaso o requerimento da extinção das obrigações do falido ele for anterior ao encerramento da falência, vamos dizer que ele tenha conseguido pagar todos os créditos, ou 50% dos quirografários, enfim, se o requerimento se der antes do encerramento da falência, as obrigações, a declaração da extinção das obrigações do falido se dará na própria sentença de encerramento da falência. Se não, terá que ser dada, então, nessa sentença que o juiz tem 5 dias para dar nos autos autuados à parte, em apartado, em que se processa o requerimento de extinção das obrigações formulado pelo falido. E, na sequência, então, depois de declaradas extintas as obrigações do falido, claro, se o julgamento for procedente, haverá pelo juízo a comunicação a todas as pessoas e entidades informadas da declaração da falência. Lá na declaração da falência houve informação à junta comercial, etc, etc. Então, todos aqueles que foram informados da declaração da falência, da decretação da falência, agora também precisam ser informados da decisão que julgou extintas todas as obrigações do falido. A decisão que julga o pedido do falido de extinção, de declaração de extinção das suas obrigações, procedente ou improcedente, ela é passível do recurso de apelação na forma do artigo 159, parágrafo 5º da Lei 11.101. E quais são, então, os efeitos da declaração da extinção das obrigações do falido?
primeira coisa, um efeito mais prático, uma vez declaradas extintas as obrigações do falido, este procedimento que estava autuado em apartado, ele deve ser apensado ao procedimento declaratório da falência. Isso está previsto no parágrafo 6º do artigo 159. Julgado, então, julgado o pedido do falido de declaração de extinção das suas contas procedente, os autos que corriam em apartado, agora eles serão apensados aos autos da falência. E o efeito principal, né, da declaração das obrigações, da extinção das obrigações do falido, é que uma vez que sejam declaradas extintas essas obrigações, elas não vão remanescer, não há mais obrigação por parte do falido a ser resgatada. Não tem que pagar mais nada para ninguém. E ainda, conforme o artigo 60, a declaração de extinção das obrigações do falido, ela vai abrir a possibilidade de o sócio de responsabilidade ilimitada, se for uma sociedade por cotas de responsabilidade ilimitada, então, para que o sócio de responsabilidade ilimitada também requeira a declaração de extinção das suas obrigações. Também das suas obrigações. Então, quando o falido obtém uma declaração de extinção das suas obrigações, com base no 158 e dentro do procedimento previsto no artigo 159, procedente o pedido e declaradas extintas as obrigações do falido, abre-se a possibilidade também para que o sócio de sociedade de responsabilidade ilimitada, que ele também peça a extinção das suas obrigações. Regra do artigo 160 da lei. Certo, meus caros? Então, sobre o processo falencial, foram 14 vídeos, né? Foram uma matéria bastante extensa. Esperamos ter contribuído com a curiosidade, com o aprendizado de todos, já antecipando que no próximo vídeo, sobre direito recuperacional e falimentar, nós vamos então tratar dos crimes falimentares, que estão entre o artigo 168 e 178 da lei, e também de algumas peculiaridades relacionadas ao processo penal falimentar. Um grande abraço a todos e até lá!